Manual de autoanálise corporal. O formato do seu corpo revela o funcionamento da sua mente. Parece louco, mas vamos ver o que é isso. Talvez tudo o que você conhece e acredita sobre você seja o que ouviu de outras pessoas desde o seu nascimento. Pais, parentes, cuidadores, vizinhos, colegas. Conhecer a sua história passada, quando e como se formou sua personalidade, e entender sua forma de pensar, sentir e agir, lhe dará condições de escrever a sua melhor história. Isso desvendará o porquê dos conflitos e como evitá-los, libertando você da opinião alheia sobre quem é você. Imagina a vida sofrida de um peixe se ele não reconhecesse suas características e desejasse viver fora da água. Ele estaria sempre sem ar, correndo para respirar na água toda hora, sem condições de terminar nada que começasse, estressado, provavelmente doente e fraco, encurtando a sua vida. Um peixe fora d'água é uma experiência tão trágica quanto a nossa quando acreditamos que somos o que os outros nos dizem que somos e não nos conhecemos profundamente. No Manual de Autoanálise Corporal, no passo 1, Conheça a sua história, você vai descobrir que experiências vivenciou desde o ventre da sua mãe até os 5 ou 7 anos de idade, quando sua personalidade estava sendo formada. Você vai entender também, em segundo lugar, como que o formato do seu corpo revela o funcionamento da sua mente. E em terceiro lugar, você vai aprender a fazer sua autoanálise corporal através do mapa da mente. Você se autoanalisando sem depender de ninguém. Mas de onde vem essa história? Essa história vem do tempo que a medicina só tratava o corpo doente, até Freud descobrir que somos corpo e mente, ou seja, ele foi o primeiro médico a mostrar que a mente influencia na saúde do corpo e que existe a doença mental. Reich, discípulo de Freud, dá um passo além e descobre que corpo e mente não são duas coisas separadas, são uma coisa só. Quando a mente está sendo formada do ventre aos 5, 7 anos de idade, o corpo vai sendo desenhado de acordo com as experiências vividas pela mente da criança. Reich, discípulo de Freud, descobriu que o formato do corpo revela como a mente funciona. Há 5 traços de caráter que formam a nossa personalidade. Corpo e mente são desenhados de acordo com as experiências vividas do ventre até os 5, 7 anos de idade, quando a personalidade está sendo formada. Cada traço de caráter tem sua genialidade e sua dor. Pelo formato do corpo, você resgata o que viveu, trazendo à consciência quais experiências marcaram e definiram sua personalidade. No Manual de Autoanálise Corporal, no passo 2, Entenda a sua mente, você vai, primeiro, entender o funcionamento da sua mente, sua forma de pensar, sentir e agir. Segundo, assumirá o controle da sua vida, tomando decisões conscientes. Terceiro, acessará sua potencialidade, entenderá o porquê do seu medo e a causa de qualquer conflito pessoal ou profissional que já vivenciou ou esteja vivenciando. No Manual de Autoanálise Corporal, passo 3, Melhore seus relacionamentos, você, primeiro, saberá como aplicar esse conhecimento para melhorar sua autoestima, valorizando suas características e usufruindo de todo o seu potencial pessoal e profissional. Segundo, aprenderá na prática como lidar com qualquer conflito pessoal ou profissional com filhos, pais, parceiros, amigos, chefe, etc. E conhecerá estratégias para usufruir e viver o seu melhor. E terceiro, estará apto a analisar e entender a personalidade de qualquer pessoa que desejar.
Sua personalidade se formou do ventre aos 5, 7 anos de idade. Todos nós temos a mesma origem. Viemos da barriga de uma mulher. Se essa mulher era perfeccionista ou ansiosa, isso pode ter afetado muito nossa experiência nessa fase, quando nosso corpo e mente eram formados. Exemplo: se cada vez que o bebê se mexe na barriga, a mãe se preocupa com o berço que ainda não comprou, ou com a falta de dinheiro para comprar as roupinhas lindas que sonha para seu bebê, ou qualquer outra preocupação ou tristeza, o útero fica duro, frio, apertado, e o bebê se sente rejeitado porque percebe que cada vez que ele se mexe, algo ruim acontece no mundo dele. Se isso acontece com muita frequência, o bebê vai se mexer cada vez menos, focando seu desenvolvimento mais na cabeça, no cérebro, do que no corpo. O resultado dessa experiência é um corpo magro e pequeno em relação ao tamanho da cabeça. Cabeça grande, olhos grandes, olheiras profundas, boca fina e sem cor, magro, ossos saltados. Muito criativo, inventivo, não gosta de academia, evita contato físico e é muito racional. No ventre é formado então o primeiro traço de caráter. Seu principal medo é o de ser rejeitado. Vimos que a personalidade pode ser identificada pelo formato do corpo e que o primeiro traço de caráter é formado no ventre. Esse traço será mais forte ou mais fraco de acordo com as experiências vividas pelo bebê no ventre de forma mais frequente ou menos frequente, mais intensa ou menos intensa. O segundo traço de caráter é formado durante a amamentação. Nessa fase, o bebê comunica todas as suas necessidades através do choro, frio, calor, dor, fome, etc. Se toda vez que o bebê chora ou demonstra desconforto, dor, frio, etc., ele recebe peito, mamadeira ou chupeta, ele se sente abandonado, não suprido em sua real necessidade. O bebê que passa intensa e frequentemente por essa experiência desenvolve um corpo redondo, fofo, para atrair para si os cuidados de que necessita. Já notou como um bebê fofinho atrai ainda mais nossa atenção e cuidado? Esse bebê torna-se um adulto que busca na oralidade, ou seja, na comida, a solução dos seus desconfortos emocionais, tendendo a engordar. Seu corpo desenvolve uma cabeça redonda, olhos pequenos e redondos, com um olhar pidão ou chorão, lábios grossos, rosto e corpo fofos, com aspecto infantil. É uma pessoa muito acolhedora e emotiva, que tem necessidade de falar dos seus sentimentos. Gosta muito de contato físico, de ser notada, acolhida e estar sempre rodeada de pessoas. Seu principal medo é o de ser abandonada. Depois da fase da amamentação, é formado o terceiro traço de caráter. Nessa fase, a criança costuma ser o centro das atenções e os pais gostam de exibir o que ela já sabe fazer. Muitas vezes, a criança é chamada a exibir o que faz para encantar outras pessoas. Se ela se recusa a fazer o que pedem, geralmente é esquecida ou deixada de lado. A criança que passa intensa e frequentemente por essa situação aprende que só será amada e valorizada se fizer o que o adulto está pedindo. Passa então a usar essa forma de manipulação também. Aprende a conseguir o que quer, agradando o adulto em troca de atenção e amor. Sente-se manipulada e aprende também a manipular. Essa pessoa costuma ter um sorrisinho torto, maior de um lado, e também se expressa pelo olhar dominante e avaliador, às vezes com uma sobrancelha mais levantada que a outra. É muito racional, gosta de liderar e tem grande capacidade de negociar e criar estratégias. Seu corpo desenvolve um formato de triângulo invertido, cabeça maior em cima do que embaixo, queixo fino, ombro mais largo que o quadril, bumbum maior em cima do que embaixo, afunilando embaixo,
Pernas mais finas em relação ao corpo, costuma ficar mais à vontade com os pés afastados, buscando segurança. Seu principal medo é o de ser manipulada. No desfraude é formado o quarto traço de caráter. Nessa fase, muitas crianças se sentem humilhadas se o adulto grita ou a expõe quando ela não consegue segurar o xixi ou o cocô. Seja porque a criança ainda não está pronta para o desfraude ou porque se distraiu brincando e não percebeu que era hora de usar o pinico ou o vaso sanitário, a reação negativa do adulto, se for intensa e frequente, pode transformar essa fase num grande sofrimento. Comentários como: essa criança tá podre, ou ai, que cheiro horrível, e outras situações parecidas com essas são humilhantes para a criança. Para evitar a humilhação, a criança desenvolve o hábito de prender o bumbum para evitar que escape o xixi ou o cocô. Isso desenvolve um corpo com bumbum reto, preso para dentro, um corpo forte para aguentar situações difíceis, rosto quadrado, mais reto nas laterais, olhar demonstrando medo ou raiva, olheiras como bolsinhas, corpo quadrado, reto do ombro ao quadril, pouca ou nenhuma cintura, pernas fortes como troncos de árvores. Essa pessoa não gosta de estar em evidência, preferindo estar nos bastidores. É altamente planejadora e odeia improvisos. Gosta de rotina e sente profundamente as coisas, embora evite demonstrar. Guarda sentimentos seus e dos outros e pode explodir depois de um tempo carregando o peso seu e dos outros. Seu principal medo é o de ser humilhada. O quinto e último traço de caráter se forma quando a criança observa o mundo em pares, pai e mãe, tio e tia, avô e avó, gato e gata, etc. Ela demonstra excessivo ciúme dos pais e tenta afastá-los, pois deseja também ter um par. A menina tenta tomar o lugar da mãe junto ao pai e o menino tenta tomar o lugar do pai junto à mãe. Para conquistar seu par, a criança desenvolve um corpo todo desenhado, cintura fina, ombros alinhados com os quadris, olhos delineados parecendo maquiados, boca desenhada, olhar e sorrisos sedutores, rosto em tamanho proporcional, simétrico. Essa pessoa se torna perfeccionista, valoriza mais a aparência do que estar confortável, é competitiva, gosta de palco e tem um comportamento sedutor. Tem dificuldade de confiar e se entregar num relacionamento. Tem sempre um plano B, pois acha difícil confiar ou escolher só uma entre duas ou mais opções. Seu principal medo é o de ser traída ou trocada por uma opção melhor. Nossa personalidade define nosso modo de pensar, sentir e agir. Quando tomamos consciência de quem somos, podemos alinhar nosso comportamento de acordo com a nossa essência. Isso traz leveza e relacionamentos mais saudáveis. No Manual de Autoanálise Corporal, você encontra: passo 1. Conheça a sua história. Nesse passo, você entende detalhadamente quando se formou cada traço de caráter presente no seu corpo, aprende a fazer sua autoanálise corporal através do mapa da mente e visualiza o gráfico com a porcentagem que cada traço de caráter aparece no seu corpo. Aí está a imagem de um mapa da mente que é disponibilizado dentro do Manual de Análise Corporal no passo 1. E aqui está o mapa da mente preenchido como exemplo, gerando um gráfico onde você visualmente percebe quanto de cada traço tem no seu corpo.
No Manual de Autoanálise Corporal, você encontra passo 2, entenda sua mente. Nesse segundo passo, você vai conhecer exatamente como funciona a mente de cada traço de caráter e identificará, pelo formato do seu corpo, como funciona a sua mente, desvendando qualquer conflito que esteja vivendo interna ou externamente. Vai conhecer as semelhanças e diferenças entre os traços, os recursos, a genialidade e a necessidade de cada traço. Isso possibilita um autocuidado eficiente e consciente para que você viva todos os recursos do seu traço e evite a sua dor. No Manual de Autoanálise Corporal, você encontra passo 3, melhore seus relacionamentos. No terceiro passo, você vai descobrir como usufruir de quem você está programado para ser, com exemplos práticos do dia a dia, percebendo como melhorar os relacionamentos que deseja preservar. Você substituirá a crença de que você pode ser tudo o que quiser por você pode ser tudo o que está programado para ser. Embora essa nova crença pareça assustadoramente determinista, você pode ser tudo que está programado para ser, é altamente libertadora. Você estará consciente de suas potencialidades e limitações e será capaz de fazer escolhas pessoais e profissionais conscientes e em sintonia com seu traço. Saberá lidar com você e qualquer pessoa ao seu redor. Entenderá seus conflitos e saberá como resolvê-lo ou evitá-los. Enfim, terá um novo olhar sobre si e sobre os outros. Veja alguns depoimentos sobre o impacto deste autoconhecimento. Quando assisti esse workshop gratuito em 2019, entendi, fascinada, como eu, marido e filhos funcionávamos, enxerguei o porquê dos conflitos e percebi como poderia viver uma grande e imediata transformação interna e familiar e desejei também levar essa transformação instantânea, quase mágica, para a vida de outras pessoas que desejassem. Essa sou eu, ainda lá no workshop gratuito, antes de fazer o curso e me especializar como analista corporal. Outro depoimento. Esse depoimento é da Adassa, 22 anos. Gosto muito de aprender novas tarefas no serviço, mas depois que aprendo, acho chato continuar fazendo algumas delas. Explicação da analista Valéria. Seu traço de caráter mais forte é extremamente executor, perfeccionista, gosta de palco, mas odeia a rotina. Você também precisa de desafios e competitividade para funcionar no seu melhor. Tanto no pessoal quanto no profissional, você precisa renovar metas o tempo todo, traçando novos desafios a alcançar, mesmo que seja uma competitividade interna com você mesma. Assim, você estará motivada a executar com perfeição e brilhar como gosta, é e se sente capaz. Depoimento da Raíssa, 23 anos. Você descreveu exatamente o que passei na faculdade. Apresentei alguns trabalhos dando show e em outros tive síndrome do pânico e travei. Explicação da analista Valéria. Antes de ser analista, hein? Você tem dois traços de caráter em conflito. Um que ama dar show e outro que tem muito medo de se expor e falhar. Quando não se prepara adequadamente com um script, um plano B, para dar segurança ao seu traço medroso, você trava por medo de falhar e seu traço que gosta de palco não consegue atuar e improvisar como é capaz de fazer brilhantemente. Resposta da Raíssa na sequência. Faz todo sentido, porque das vezes que tive síndrome do pânico, eu não tinha me preparado o suficiente. Agora um depoimento da Yasmin, 20 anos.
Quando você nos olhou e explicou nossa principal característica de personalidade, eu estava preparada para uma boa briga com ele. Mas entendi como ele funcionava, mudei de estratégia e conseguimos resolver de forma leve e em 5 minutos o que seria uma grande briga. Quanto vale seu bem-estar hoje? Quanto tempo, energia e recurso você investiria se encontrasse um método que resolvesse num passe de mágica suas dúvidas e conflitos e trouxesse resposta para perguntas como: primeira, por que não gosto do meu trabalho? Segunda pergunta, por que meus relacionamentos não duram ou, se duram, perdem o encanto inicial? Terceira pergunta, por que sofro tanto com algumas circunstâncias específicas e repetitivas no meu trabalho ou nos meus relacionamentos? Quarta pergunta, por que alguém exige mais abraços de mim do que desejo dar? Ou, o contrário, por que alguém recusa os muitos abraços que desejo lhe dar? No manual de autoanálise você encontra essas respostas e muitas outras imediatamente. Mas não é mágica, é ciência. São necessários 6 meses de terapia, no mínimo, para alcançar algum nível de autoconhecimento. Se o valor de cada sessão semanal for de R$ 150, o gasto semestral será de R$ 3.600 e o anual R$ 7.200. Há pessoas que passam anos ou até a vida toda em terapia e não alcançam resultado visível ou satisfatório. Na análise corporal, feita com o analista corporal, é possível alcançar em 3 sessões um nível profundo de autoconhecimento de forma rápida e capaz de transformar todos os relacionamentos pessoais e profissionais. O valor de cada sessão é R$ 497. O valor total das 3 sessões é R$ 1.491. Agora, se você mesmo quer aprender a fazer sua autoanálise corporal, obtenha o manual de autoanálise corporal passo 1, passo 2, passo 3 por R$ 269,70. Isso mesmo, os 3 passos, manual completo, investindo apenas R$ 269,70. Você tem em mãos tudo o que precisa para alcançar seu bem-estar e encontrar todas as respostas que procura. Manual de autoanálise corporal passo 1, conheça sua história, R$ 49,90. Tá aí o link para você. Manual de autoanálise corporal passo 2, entenda sua mente, R$ 89,90. Manual de autoanálise corporal passo 3, melhore seus relacionamentos, R$ 129. O valor total, então, dos 3 passos é de apenas R$ 269,70. Você não chegou até aqui por acaso e não está nesse mundo sem propósito. Você merece vivenciar uma experiência transformadora. Faça a sua escolha agora mesmo e se dê esse presente. Acesse sua transformação agora mesmo. Se quiser marcar sua análise corporal, envie recado no direct do Instagram. Para obter o manual de autoanálise corporal, passo 1, acesse o link a seguir. Nesse passo 1, você tem de bônus também o mapa da mente, um teste onde você vai fazer em você mesmo e depois poderá utilizar com qualquer outra pessoa para descobrir os traços de caráter presentes no formato do seu corpo. O manual de autoanálise passo 2, entenda sua mente. E o manual de autoanálise passo 3, melhore seus relacionamentos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Valéria Coutinho Villanova, analista corporal certificada pelo O Corpo Explica.
Alguns dos meus estudos ou formações são: tenho graduação e licenciatura em psicologia e em pedagogia. Tenho certificação em análise corporal. Tenho curso do CNV, que é a Comunicação Não Violenta, pela Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz. Fiz o curso Alfabetização Neuroemocional com a doutora Beatriz, e tem aí uma aula gratuita dela, se você quiser conhecer a doutora Beatriz. Sou voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem aí as informações também do CVV. Qualquer outra dúvida, estou à disposição lá no meu Instagram. Muito obrigada. Tudo de bom para você na sua vida.